Rádio Relâmpago. Um magazine sonoro onde o desporto popular, a cultura e a luta por um mundo mais justo andam de mãos dadas. Seja toda a gente bem-vinda à emissão 1 da Rádio Relâmpago, o magazine sonoro mensal da Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago. Na verdade, esta é a nossa segunda incursão pelo éter da internet, como saberão se já nos escutaram no episódio anterior, mas como decidimos chamar emissão 0 à nossa estreia, vamos manter a numeração e assim tentamos não baralhar ninguém. Mais uma vez, gravamos nos estúdios do Centro Periférico, no bairro da Cruz Vermelha, na Alta de Lisboa, a cuja equipa deixamos os nossos agradecimentos. Antes das rubricas habituais, fica a informação de que este podcast já está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. Ou seja, não há desculpas para não ajudarem a espalhar a força relampaguista por essa internet afora. Qualquer coisa, escrevam-nos. Eu sou a Sara Figueiredo Costa, uma das muitas associadas do Relâmpago, e estamos juntos. O nosso magazine sonoro começa com a rubrica A União Faz a Força, dedicada às associações, coletividades e outras organizações populares. Este mês vamos ficar a conhecer o Grupo dos 9. E não tem nada a ver com o Grupo dos Oficiais das Forças Armadas que assinou o Documento dos 9 em 1975. O Grupo dos 9 é uma coletividade lisboeta, fundada em 1910, com sede no Beco dos Agulheiros, ali a São Vicente. Nascido no ano da instauração da República, ainda assim o Grupo dos 9 adiantou-se e teve a sua fundação em março, uns meses antes desse glorioso outubro que acabou com a monarquia. Em dia de Assembleia Geral, visitámos a coletividade um pouco antes da sessão, para não perturbar a ordem de trabalhos, e entre conversas trocadas ao balcão e alguns pares de olhos postos no ecrã da televisão, pudemos conhecer alguns dos associados que continuam a dinamizar este espaço para lá de centenário. Um deles é José Sanches Galante, primeiro secretário da Mesa da Assembleia Geral, depois de mais de 40 anos a presidir a este órgão. Tenho mais de 50 anos de filiação na coletividade e sou sócio de mérito. Ao lado do Sr. Galante, a sua filha, que assegurou a transmissão geracional do associativismo no Grupo dos 9. Sou Helena Galante e sou, desde há 2-3 anos, já nem sei, presidente da mesa da Assembleia Geral. Pai e filha falam animadamente e vão contando histórias mais ou menos antigas sobre a coletividade. Fica por esclarecer quem foram os fundadores do Grupo dos 9 e que motivos os juntaram numa associação. Sinceramente não sei. Eu tive um colega que era neto de um fundador, o José Manuel de Almeida Santos, já falecido. Mas ele também não sabia. Havia aqui um outro vizinho. Sim. Que era o... Como é que ele se chama? Agora falei o meu nome. Qual, hein? Morava aqui em frente, o Zé Fernandes. Ah, sim. José Fernandes, que era neto de um fundador que consta ali, o avô dele está ali naquela gravura. A gravura de que fala o Sr. Galante é uma fotografia a preto e branco que está exposta numa das paredes da sede, na mesma vitrine onde se guardam alguns dos muitos troféus e galhardetes que a associação foi recebendo ao longo dos anos. É uma estranha fotografia, onde se vêem 9 homens à volta de uma mesa. Parecem preparar-se para um daqueles banquetes dignos de um romance de Eça de Queiroz, mas há uma particularidade. No centro da mesa, uma travessa contém a cabeça de um dos homens. Trata-se de uma montagem, naturalmente, mas o efeito é cómico e continua a fazer rir quem entra na atual sede. Presumimos que eram os fundadores. Sim. E que o que tem a cabeça na bandeja, que era o presidente. E um daqueles senhores que está ali era avô de um sócio já falecido. Mesmo sem se conhecer com detalhe a história do Grupo dos 9, a coletividade continua o seu caminho. Agora, a verdade seja dita, com muito menos gente. Antes havia aqui, como disse, bailaricos, tínhamos até ali a mesa de snooker, tínhamos bilhar, matraquilhos,
Esse de antes, estamos a falar de que décadas? Para nós situarmos depois os ouvintes. Se calhar aos anos antes da 90. tecnologia, no século passado, até finais do século passado. Havia Porque bailaricos. porque estas coletividades eram constituídas, penso eu que é igual em todas, por pessoas que residiam. E havia muita gente, isto eram bairros muito povoados e obviamente na sociedade antigamente as pessoas viviam no bairro, não pegavam no carro, nem estavam na televisão, nem coisa. E depois também havia muitos laços de parentesco, ou porque eram das mesmas terras, uns chamavam outros, pronto. As mudanças que a cidade de Lisboa viveu nas últimas décadas explicam boa parte da fraca afluência a esta e a outras coletividades. Muitas das pessoas que viviam nos bairros a que chamamos populares foram saindo. Algumas pela ordem natural da vida, claro, mas muitas porque o arrendamento se tornou impraticável para os ordenados que temos. E isto à boleia da transformação de muitos prédios com função habitacional em alojamento local. Ainda assim, há momentos em que a sala lá vai enchendo. Há bocadinho estava-me a dizer que quando há jogos do Benfica... Então é que vem mais gente. Quando há jogos, principalmente do Benfica. Porque aqui aparecem 10 ou 12 pessoas. Mesmo quando é o Sporting ou o Porto, é 1 ou 2 que aparecem por aí. É mesmo os mais velhos que frequentavam, que viviam mais localmente. Pronto, já faleceram. Acabavam de jantar, as pessoas acabavam de jantar, vinham para a coletividade. Entre eles jogavam e coisa, ainda sou do tempo em que estavam 2 ou 3 mesas ocupadas a jogar às cartas, enfim, ou dominó, ou xadrez. Com os habitantes dos bairros empurrados para outras paragens, tantas vezes fora de Lisboa, é difícil manter o cotidiano de associações e coletividades que vivem, obviamente, da presença dos associados. Antes que começasse a Assembleia Geral, ainda conseguimos juntar mais 2 pessoas à conversa. Alcides Oliveira, presidente da coletividade dos Grupos 9. Carlos Antunes, tesoureiro da coletividade Grupos 9. São eles que dão conta do número de associados que a coletividade tem atualmente. 66 por aí. 66 associados. A pagar. Pois, porque imagino que depois tenham aqueles que não pagam. Sim, mas a pagar é mais ou menos os que temos. 66. A segunda voz é a do tesoureiro, claro, sempre atento às contas. Depois dos números na mesa, é o presidente Alcides Vieira que nos conta do que se vai passando diariamente nesta sede. No dia a dia temos abertos todos os dias das 2h30 até às 7h. Jogos tradicionais das coletividades, que são os jogos das cartas, dominó, temos cá vindo. É pena haver poucos sócios para vir cá, mas os cá vêm, são bem recebidos e jogamos. Pronto, é o que a gente faz. Temos mais os Santos Populares. Temos sempre um standardzinho lá em cima da graça, nos Santos Populares. O qual eu vou lá, está sempre. Pronto, e é o que a gente faz. É isso. E alguns eventos para aniversários, quem nos quiser contactar, que a gente recebe-os todos. As festas de aniversário são uma das atividades recentes do Grupo dos 9, tirando partido do espaço do salão principal, com um bar, mas também do terraço. Não contem a nenhum especulador imobiliário, mas do topo desta coletividade há uma vista soberba para São Vicente, Graça e arredores, e há espaço de sobra. Dá para juntar amigos e família à volta de uma mesa ao ar livre ou para transformar o piso num salão de baile a céu aberto. Quem quiser fazer da sede do Grupo dos 9 o local da sua festa, de aniversário ou outra, contacta a coletividade através do Facebook. No aniversário do Grupo dos 9, que há de comemorar-se para o mês que vem, a festa já está garantida, como conta o Presidente. Nós todos os anos, quando vai acontecer agora, dia 23 de março, que é o aniversário, convidámos as coletividades todas da freguesia e fora da freguesia para fazermos torneios intersócios e intercoletividades. Portanto, vinham das coletividades todas, a gente fazíamos jogos das cartas, dominó, snooker, matraquilhos, fazemos isso tudo. Hoje, atualmente, as coletividades também começaram a desviar mais umas das outras e pronto, agora fazemos só intersócios. Os troféus espalhados por diferentes espaços da sede confirmam a diversidade de atividades desportivas que o Grupo dos 9 já proporcionou aos seus associados. O futsal, por exemplo, foi modalidade praticada até há uns 6 anos. Entramos num torneio do Benfica, que foi um torneio bastante caro, mas foi o lobby que a gente queria entrar. Entramos, fomos campeões, 2 anos seguidos, e depois tivemos de desistir
porque o Benfica disse que aquilo era um torneio para empresas, não era coletividades. E a gente entramos, eles não sabiam se era coletividade ou não, também ninguém nos disse. A gente entramos. Depois, no segundo ano, ganhámos outra vez, depois tivemos de desistir mesmo, porque eles não aceitaram inscrever-se outra vez. Também tiveram atletismo e organizaram durante 12 anos uma prova em parceria com a Junta de Freguesia de São Vicente de Fora, entretanto extinta. A prova de atletismo que a Junta de Freguesia agora está a fazer foi organizada aqui pelo Grupo 9. Tivemos 12 anos a organizar, juntamente com a Junta de Freguesia de São Vicente de Fora, não é esta agora, com essa freguesia, nós é que organizamos a prova. Sempre correu bem, entretanto houve a mudança das freguesias, fizeram uma corrida agora deles, que é uma empresa que vem fazer, naquela altura era a coletividade que fazia e não se gastava nem um terço do dinheiro, agora chamaram empresas, as empresas levam o dinheiro todo e a gente é que trabalha. E a lista de modalidades podia continuar. Agora são os jogos de mesa, entre cartas e dominó, a marcar o ritmo. Ainda assim, como confirma Carlos Antunes, o tesoureiro, não falta trabalho e gestão associativa. Mas também o movimento que isto tem é fácil de gerir. As pessoas pagam as cotas normalmente, aqueles que pagam, não é? Pagam anualmente, quase todos pagam anualmente, e depois é o movimento do bar e as despesas, que temos bastantes, mesmo assim. Temos a sede por causa de autores, as coisas das coletividades, a federação. E depois há sempre coisas a comprar, todos os anos vamos melhorando a coletividade. Porque isto para não parar tem que ser assim. Há sempre coisas a fazer. Aliás, este ano tivemos bastante das despesas com a coletividade. É verdade. Desde o tempo em que a sede era apenas uma casa e um terreiro, o Grupo dos 9 nunca parou de melhorar o espaço, construir novos pisos, novos espaços, melhorar as condições. O que falta é a massa associativa mais jovem e com alguma disponibilidade para dar continuidade ao trabalho de mais de um século. A gente já estamos velhos e queremos malta jovem para ver se isto muda para outros termos, não é? Que a gente tem umas ideias antigas e os novos têm umas ideias novas. Podem fazer aqui coisas novas que a gente já não consegue fazer. Não consegui fazer, é que já não temos a disposição para fazer. Nos últimos tempos entraram alguns novos associados. Resta esperar que passem a palavra e, sobretudo, que frequentem a coletividade. Se souberem jogar às cartas, melhor ainda. Mas também, se não souberem, não vai faltar gente da casa para ensinar. Vamos ao Boletim Desportivo do Relâmpago com as últimas notícias das nossas secções e modalidades. A secção de atletismo tem tido um mês de intensa atividade desportiva, com treinos e provas regulares, sempre de camisola, grená e azul celeste. Merece destaque o terceiro lugar da atleta Inês Corbalán na mítica meia-maratona de Badajoz-Elvas, um clássico da raia luso-espanhola. Destaque também para o atleta André Janeco, que completou a maratona de Sevilha, conhecida como a mais plana das maratonas da Europa. No futsal, a equipa feminina do Relâmpago está no segundo lugar da Liga Inatel, depois de uma derrota contra a Mata de Benfica e uma vitória contra as All Aboard. Na Taça Inatel, repetiu-se o cenário da época passada e as Relas foram eliminadas na meia-final pelas campeãs nacionais, a equipa do Centro Popular de Trabalhadores Bairro de São João Atlético Clube, a quem enviamos os nossos parabéns. A equipa masculina mantém-se em sétimo lugar na tabela da Liga Inatel, depois de duas derrotas recentes contra a Sociedade Musical 3 de Agosto e o Liberdade Atlético Clube. Na taça, o Relâmpago chegou aos oitavos de final, onde não resistiu à boa prestação da Sociedade 3 de Agosto. Para o ano, há mais. Temos ainda a decorrer o torneio da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa para jogadores com mais de 30 anos, e aí o Relâmpago tem uma equipa masculina que está neste momento no quinto lugar do Grupo A com 4 pontos. E ainda há muita bola para rolar. A secção de xadrez do Relâmpago mantém os seus encontros regulares às quintas-feiras, habitualmente no bar Estado de Graça, e prepara um grande acontecimento para o próximo mês. Marquem na agenda. No dia 9 de março, no Clube Estefânia, realiza-se o torneio do Regicídio, assinalando os 117 anos deste acontecimento e invocando esse gesto que arruma um jogo, o do checkmate, precisamente.
As inscrições estão abertas, por isso, se derrubar monarcas sem derramar sangue é coisa que vos entusiasma, não percam a oportunidade. Novidade é o nascimento da secção de basquetebol da nossa associação, que tem organizado alguns convívios entre cestos e tabelas na escola Patrício Prazeres, em Lisboa. Se quiserem juntar-se aos dribles, o encontro é às quintas-feiras pelas 20 horas. E, como sempre, toda a gente é bem-vinda, com prática ou sem ela. Às segundas e quintas-feiras, a secção de boxe do Relâmpago reúne-se para treinar e nesta emissão vamos ficar a conhecer melhor as suas rotinas. Umas vezes o treino acontece nas arcadas do Palácio da Justiça, outras no ginásio de Paulo Seco, na Quinta do Loureiro. Independentemente do sítio, certo é que o Pedro Rufino estará presente a dar indicações, a corrigir posturas, a incentivar quem vai transpirando de luvas na mão. O boxe do Relâmpago começou há 3 anos, depois de uma secção de kickboxing que não teve continuidade, mas Pedro Rufino começou muito antes. Eu comecei bem tarde no boxe, apesar de gostar de boxe anterior a isso, mas a prática comecei com 23 anos, 22, 23, e pronto, e fui fazendo, cheguei a competir ainda nessa idade, não nos 22, 23, mas acho que era 24 ou 25, ainda fiz uns quantos combates amadores. Mesmo nessa altura já tinha ideia de ser treinador, o meu primeiro treinador eu estava a tentar falar com ele, gostava de ser treinador no futuro e não sei o quê, já sabia que também tinha começado velho, então era uma coisa que eu também tinha desejo de fazer e interesse. Só que esta movimentação permite ir meter o gancho de esquerda ao fígado. Não havendo uma sede do Relâmpago onde se possa treinar, o espaço público foi logo de início apropriado para esta modalidade. E foi assim, depois comecei a sugerir isso, o Vasco também achou uma boa ideia, toda a gente dentro da direção do Relâmpago também achou, e foi começar, e começámos na rua lá nas arcadas, onde eu já treinava sozinho e onde eu já fazia alguns treinos com amigos no passado, achei que era um bom sítio. Nos treinos há gente de diferentes idades e com níveis diversos de prática de boxe. Depois do aquecimento, quando começam os exercícios específicos, a solo ou a pares, percebe-se que há quem pratique há alguns anos e quem tenha começado agora. Pronto, já foste a um treino, viste um treino bastante, por acaso, com bastante gente, com algumas pessoas novas. Pronto, e há temporadas em que aparecem muitas pessoas novas, outras temporadas em que são mais as mesmas pessoas, mas já há um núcleo duro a fazer e a treinar, diria de 8 a 10 pessoas, ou vá lá, de 8 a 13 pessoas, durante estes 3 anos, e que muitas vezes se estende um pouco mais, não é? Encontrar um sítio que vocês consigam ver o vosso reflexo e trabalhar. O Relâmpago não tem, por enquanto, atletas em competições de boxe. Quem se junta para treinar fala pelo gosto de praticar a modalidade ou de a experimentar num ambiente onde a camaradagem é notória e onde não se deixa ninguém para trás. A secção de boxe de Relâmpago ainda não participou em competição nenhuma, apenas fizemos uma demonstração num jogo de futebol do Relâmpago, dos treinos, e digamos que fundamentalmente o boxe do Relâmpago é um boxe em que a manutenção é o dominante. Talvez haja 1 ou 2 pessoas, ou eventualmente 3 no máximo, dentro deste grupo com algum interesse competitivo, mas que até agora também ainda não solidificou o suficiente. Para além dos treinos regulares, o Pedro Rufino tem levado o boxe do Relâmpago a outros espaços, ensinando aos mais novos. Na Associação de Moradores do Bairro Horizonte, é ele quem ensina às crianças que frequentam o espaço.
Foi precisamente aí que conversámos e as crianças que se ouvem a brincar em fundo tinham saído dessa aula infantil de boxe e divertiam-se agora a correr atrás de uma bola que teimava em descer a ribanceira. Já tínhamos feito aqui uma vez um dia com eles do bairro Horizonte, uma cena de multi-atividades do Relâmpago, ou seja, futebol, basquete e também o boxe. Basquete não, desculpa. Já não me lembro que mais modalidades é que foram, mas pelo menos o futebol foi. E nós fizemos um treino de boxe com a nossa malta e depois houve uma vez uma atividade com miúdos que nós fizemos ali e sempre ficou um bocado essa ideia de cá voltar, porque havia muitos miúdos aqui com interesse e miúdas em aprender boxe ou com interesse na modalidade. E pronto, eu também tinha bastante e continuo a ter bastante interesse em intervir também dentro das camadas mais novas, ou seja, neste momento, devido ao meu estágio também estou a dar aulas numa escola primária, iniciação ao boxe, sensibilização ao boxe, agora aqui no bairro Horizonte. Pode ser que o Relâmpago venha a ter atletas em competições de boxe, mas certo é que os treinos continuam a estar abertos a qualquer pessoa que queira aparecer e experimentar. Luvas a postos, o boxe popular do Relâmpago espera por toda a gente às segundas e quintas-feiras. Vamos dar corda à massa cinzenta. Este mês começamos com um disco. Visita, de Luca Argel, foi publicado no final do ano passado, é o 6º álbum do músico e tem a particularidade de ser composto por novas versões de canções que já conhecíamos de discos mais antigos. Ao piano, a acompanhar Luca, está a Pri Azevedo e a chegar aos vossos ouvidos está o tema Rua da Consolação. Voltando pela rua do estádio. Já tínhamos o disco na calha para trazer para a Rádio Relâmpago quando o Luca Argel surgiu como um dos concorrentes ao Festival da Canção deste ano. E por que raio estamos a falar do Festival da Canção? Perguntam-se. Bom, porque a composição que o Luca Argel tem a concurso, intitulada Quem Foi, fala sobre imigração, xenofobia, racismo estrutural e esta nossa mania coletiva de não ver todas estas coisas. Claro que os trolls já invadiram as caixas de comentários das redes do festival, dizendo que é uma vergonha que haja um brasileiro a participar no festival português, ou que a língua brasileira, e vejam isto cheio de aspas, não devia ser aceita no concurso, ou ainda a mandar Luca Argel para a terra dele, que agora tenho a impressão que é Lisboa e já foi o Porto e já foi o Rio de Janeiro e, em princípio, é qualquer sítio onde ele queira viver. Confirma-se, portanto, que a música acertou na mousse e foi por isso que demos por nós a falar do Festival da Canção aqui na Rádio Relâmpago. Assim sendo, se quiserem irritar racistas, podem sempre votar no Luca Argel. É assim que começa a música e seria genial que vencesse o raio do festival. Passamos para a leitura e deixamos a recomendação de um fanzine chamado Luxação, com assinatura de Xavier Almeida e edição partilhada entre a Estrela Decadente e a Coimbra Pedal. Esta publicação, toda ela velha guarda, preto e branco, papel fino, reúne uma série de histórias em banda desenhada à volta da bicicleta e do andar de bicicleta. A luxação do título vem mesmo daí, como podemos comprovar pelo relatório médico que temos no final da edição, descrevendo a luxação que o autor sofreu depois de uma queda feia de bicicleta. Estas são histórias com uma forte componente política, no verdadeiro sentido da palavra, que discutem a questão do espaço público e de como podemos ou não deslocar-nos nele. Sabemos que a bicicleta é um meio de transporte que poderia ajudar a resolver o problema de vivermos em cidades entupidas de trânsito e poluição, mas também sabemos que a bicicleta põe em causa esta ideia cristalizada que se impôs sobre o direito universal e incontestável dos carros ocuparem quase tudo. Só não há referências à subida da rampa do Val de Santo António, o que é uma pena, mas não deixem de conhecer as histórias desta luxação. A fechar o Dar Corda à Massa Cinzenta, mais um livro, desta vez em prosa. Saber Perder, de Margarida Ferra, é um texto que se faz de muitos fragmentos, de muitas pequenas histórias. É uma escrita a partir do cotidiano e da memória, muitas vezes refletindo sobre a própria escrita. E por entre os tantos episódios que vão sendo costurados nesta manta complexa que é o Saber Perder, há várias referências ao desporto popular,
Umas vezes através do futebol, jogado ao fim do dia em campos municipais, outras vezes nas histórias de família que se vão desfiando no texto. Já perto do fim do livro, conta a autora que o seu avô foi guarda-redes do Boa Vista, mas que o seu coração clubístico esteve sempre com o Sport Clube do Porto, um pequeno clube com sede na Rua de Santa Catarina, no Porto, obviamente. E agora leio da página 122. Abro o site atual, encontro os meus apelidos numa lista de nomes. Leio as intenções do clube, que parece ainda funcionar, sempre dentro de um integral e intransigente amadorismo, nunca praticando desportos de bilheteira e sem qualquer espécie de profissionalismo. Um orgulho da prática pela prática, para além da receita, numa espécie de despeito por quem é pago por aquilo que faz, disciplinadamente e por prazer. Saber Perder, de Margarida Ferra, tem edição da Companhia das Letras e anda aí pelas livrarias. Este mês, na rubrica Havemos de Ser Mais, Eu Bem Sei, vamos escutar a conversa que tivemos com a Andressa Campos, coordenadora do espaço intergeracional Mais Horizonte. A Andressa recebeu-nos na Associação de Moradores do Bairro Horizonte, que é ali mesmo por trás da Praça Paiva Conceiro, no centro de Lisboa. O bairro, que beneficiou do processo do SAL, o Serviço de Apoio Ambulatório Local, depois do 25 de Abril, vive agora de costas voltadas para a cidade. Ou não, melhor dito, é a cidade que vive de costas voltadas para este bairro e para vários outros. Bairros onde o direito ao espaço público, às zonas de lazer, aos equipamentos comunitários e à circulação através de bons percursos pedonais e transportes públicos não é uma realidade. E, apesar disso, há quem lute diariamente para mudar este cenário. Tu trabalhas com a Associação de Moradores do Bairro Horizonte há quanto tempo? Vai fazer 2 anos que eu trabalho na associação, mas 3 anos que eu estou aqui no bairro, que acompanho o bairro. E como é que acontece? Como é que vieste parar ao bairro? Eu vim para cá porque eu fiz uma pós-graduação em desenvolvimento local colaborativo e nessa pós-graduação o trabalho final da pós foi o nosso projeto foi aqui no bairro, né? O nosso grupo trabalhou durante 1 ano, nós acompanhamos o bairro aqui, fizemos sessões participativas, conversamos com os moradores. A ideia era desenvolver um projeto que fosse em conjunto com os moradores e com a associação. Durante esse 1 ano que eu e o meu grupo, né, nós acompanhamos aqui, nós conversamos com os moradores e chegamos à ideia de fazer um mural, que é um mural que tem pintado aqui na empena de um dos prédios. E em termos geográficos, até para as pessoas que nos vão ouvir e que possam conhecer Lisboa, o bairro Horizonte é o que nós chamávamos antigamente a Corraleira, ou seja, é a antiga Corraleira. Sim. Essas fronteiras coincidem totalmente, ou seja, tudo aquilo que hoje é bairro Horizonte era a Corraleira antigamente ou houve uma Sim, uma na mudança? verdade, o bairro Horizonte é um pequeno pedaço do que era a Corraleira, porque a Corraleira ela era toda essa extensão que tem agora e que junta até lá embaixo no Lavrado. Até a linha do comboio? Talvez, Não sei se era até a linha do comboio, mas ia toda a parte de trás aqui da costa do cemitério e toda essa zona aqui. E aqui o bairro Horizonte, na verdade, é só um pequeno pedaço do que era de toda a extensão, porque o bairro Horizonte está localizado bem na entrada do que era a antiga Corraleira, que na verdade era dividido em várias quintas, né? Então isso daqui é um pequeno. E como é que, pronto, e é assim que tu vais parar ao bairro, mas de repente como é que passas de estar a fazer um trabalho académico, uma pesquisa de campo, para trabalhares na associação, diariamente, acho eu? Sim. Como é que acontece isso? Bom, durante esse ano que eu estava estudando, nós passamos a fazer o projeto, passamos 1 ano acompanhando o bairro, vindo para cá, fazíamos sessões participativas com os moradores, eram sessões que os moradores vinham, nos reuníamos, conversávamos sobre as memórias da Corraleira, eles traziam as memórias faladas, mas também fotografias. Então, durante todo esse 1 ano que eu, junto com o meu grupo, acompanhamos o bairro, ficamos muito próximos do bairro, dos moradores, da equipe que trabalhava aqui, das crianças que estavam aqui. E calhou que muito foram os
timings certos, que foi quando acabou o projeto, o após, era bem a época que também a antiga coordenadora estava saindo, estava voltando para a Espanha, onde ela morava, e calhou que ela saiu, acabou o nosso projeto, e como eles iam contratar uma pessoa para estar aqui, e que é muito importante que essa pessoa tivesse já inserida num contexto do bairro, tivesse essa ligação com o bairro, foi tudo certo, calhou que deu tudo certo, acho que era para ser. Estavas no momento certo. No momento certo, exatamente, no momento certo, no bairro certo. Como é que acontece? Tu vais para Portugal estudar? Sim, como é que isso acontece? Eu vim para Portugal num momento da minha vida que foi um ponto muito importante, que eu pensei. Eu trabalhava lá e tinha um trabalho que era bastante exaustivo, e chegou um momento que eu pensei, olha, não quero mais vender minha alma para o capitalismo, quero mudar, quero fazer alguma coisa em que eu trabalhe, mas eu saiba que o meu trabalho agrega alguma coisa à vida das pessoas que estão à minha volta. E foi um momento que eu decidi mudar. Coloquei uma mochila nas costas, um cão debaixo do braço e mudei para cá e vim fazer um mestrado, concluí o mestrado, e foi bem no momento em que iniciou a pandemia, então foi aquele caos, tudo parou. Foi uma chegada tempestiva. Foi, eu acho que fiquei nem um ano, já teve toda essa situação, e também foi um momento em que eu aproveitei e comecei a rever realmente qual era o contexto do que eu tinha mudado para cá, o porquê que eu tinha vindo e como as coisas estavam correndo. E foi quando eu comecei a fazer, que eu encontrei comecei a fazer aquela pós e percebi qual era o lugar onde eu queria estar, e acabei realmente conseguindo fazer a transição de mudar de um país, mudar de profissão, porque, na verdade, eu sou formada, minha licenciatura e toda a minha formação e o mestrado foi em design de moda. Sim, bastante diferente. Bastante diferente do que eu faço agora. Então, quando eu comecei a fazer essa pós-graduação, eu percebi e entendi o que era que eu queria fazer. Então, acho que todos esses momentos foram momentos que foram construindo um puzzle que me fez chegar até aqui, no que eu trabalho. E este trabalho diário com a associação, na Associação de Moradores do Bairro Horizonte, o que é que... Bom, tu já conhecias o bairro, não é? Como já disseste, estiveste aqui pelo menos um ano a trabalhar, a interagir com as pessoas, etc. Mas o que é que isso te trouxe de novo relativamente à forma como vês o bairro? Este período em que já não estás a fazer um trabalho académico, já estás aqui plenamente a trabalhar diariamente com as pessoas e a ser também uma pessoa do bairro, naturalmente. Eu acho que aqui o que é o mais importante para mim, e o que eu acho que é muito importante pessoalmente e também com o meu trabalho, que me dá a oportunidade de fazer isso, é poder estar próximo das pessoas, próxima de uma realidade que o bairro hoje ele está num processo ainda de legalização, né? Então o bairro em si ainda tem uma luta para a legalização das casas aqui. Eu acho que esse processo de legalização que o bairro tem passado é uma coisa muito semelhante ao que eu cresci vendo o meu pai também fazer, porque desde pequena eu via meu pai, chegava do trabalho, pegava uma pastinha com documentos e ia para a prefeitura e passava lá à tarde tentando falar com as pessoas para legalizar, porque na verdade a nossa casa também não constava no mapa da cidade, não tinha asfalto na nossa rua, e nós morávamos numa casa, num lugar que era muito no centro, o que é muito próximo da realidade do bairro aqui, porque aqui o Horizonte está num centro, aqui ao lado da Paiva Coceiro, na Penha de França, então... Mas é como se estivesse numa periferia, não é? Pois, porque as pessoas às vezes até não conhecem o bairro, não sabem, e ele é um bairro que está muito central, que tem uma ligação aqui com todo o restante, e ainda assim parece que é um lugar esquecido, não é? E todo esse processo deles, para mim, é muito semelhante ao que que eu vi o meu pai fazer, e depois de muitos e muitos anos de luta dele, ele conseguiu que a nossa casa constasse nos mapas, que tivesse um nome na rua, que tivesse um asfalto. Então, acho que aqui a associação ela me proporciona duas coisas. Uma
de acompanhar esse processo da habitação deles e da legalização, que é muito gratificante para mim. E a outra parte que é realmente ter encontrado o que eu queria fazer desde quando eu pensei que queria ir embora do Brasil, o porquê que eu não queria mais estar lá e o que eu queria fazer. E hoje aqui eu trabalho com crianças e jovens numa associação de um bairro e nós temos a oportunidade de oferecer serviços para essas crianças, né? E não só do bairro, mas também de toda essa zona envolvente que é aqui o bairro Horizonte, e trabalhar como um ponto que a associação hoje faz um papel muito importante, que é um ponto de integração e acolhimento dessas famílias imigrantes que vieram morar aqui na zona envolvente da associação. Aqui na zona da Penha de França. Da Penha de França, sim. E o tipo de atividades, pronto, as pessoas se estão a ouvir-nos, não estão a ver o espaço, mas a Associação de Moradores do Bairro Horizonte tem uma série é um edifício com uma série de salas, onde se percebe pelo tipo de objetos e de equipamentos que existem no interior de cada uma delas, que acontecem várias coisas, desde espaços de estudo, de leitura, de brincadeira. Há uns skates lá em baixo, portanto sei que há aulas de skate. Sim. Agora há aulas de boxe também para os miúdos, há acompanhamento psicológico, envolvimento social, etc. Isso tu trabalhas em todas essas vertentes ou em alguma em particular? Nós aqui conseguimos fazer um trabalho que é muito integrado, não é? Nós oferecemos o desporto, que o Relâmpago é o nosso grande parceiro aqui com o desporto. Nós oferecemos as atividades de tempos livres, o apoio ao estudo, que é uma coisa muito importante, é uma das bases do nosso trabalho, que para todas as crianças e jovens que frequentam a associação, uma das premissas para elas estarem inscritas aqui no programa é fazer o apoio educativo, não é? Esse é a base do nosso trabalho, a educação. Junto a isso, nós também temos o apoio psicológico específico. Algumas das nossas crianças têm mesmo acompanhamento de psicologia com a psicóloga do programa que tem aqui na nossa associação, que é o Pro Infância. Nós também temos agora os grupos para as crianças e para os jovens, que também é acompanhado com a psicóloga. Então, o trabalho é o apoio ao estudo, as atividades de tempos livres, o desporto, que é uma coisa muito boa, mas também integrar um lado mais pedagógico para as atividades, o apoio psicológico, que é onde a gente consegue trabalhar com eles as emoções e os conflitos e tentar entender tudo isso. Há pouco, em conversa, antes de gravarmos, dizias-me que havia crianças e jovens a usar este espaço de 11 nacionalidades diferentes. Imagino que isso implica algum malabarismo em termos linguísticos, ou não, a todos esses miúdos já não têm nenhum problema com a língua e é muito fácil comunicarem em português ou eventualmente em português e em inglês. Como é que isso acontece? Muito pelo contrário, até isso foi uma das questões com a qual eu me deparei e que eu nunca tinha pensado sobre, mas eu só fui pensar sobre isso quando eu vim trabalhar aqui, que é agora a associação aqui, ela faz, como eu já falei, esse papel muito importante que é dessa ligação e integração dessa comunidade imigrante que vem morar para cá e que nós acolhemos aqui. Então, nós temos em torno de 11 nacionalidades de famílias, não é, aqui, entre imigrantes de segunda geração, mas muitas crianças chegam aqui e foram alfabetizadas em inglês. Então, é um ponto bastante desafiador para nós, que é pensar como uma criança que foi alfabetizada em inglês e que não fala nada de português, estuda em uma escola onde os professores e todo o restante só falam em português com elas. Então, o nosso papel aqui, eu acredito que nós temos desenvolvido um papel que se torna bastante importante para eles, que é ajudar eles a serem integrados, mas de como aprender o português, não é? Porque essas crianças, elas dominam o inglês, falam muito bem inglês, claro, muitas delas, mas o português em si não. E como moram num país onde a língua é portuguesa, então é preciso que se aprenda o português, porque isso ajuda com que elas sejam integradas e estejam aqui vivendo nesse país como deve de ser, não é? Muitas delas
são de famílias imigrantes, mas nasceram em Portugal e são portuguesas, então para elas falar o português e entender sobre a cultura desse país é muito importante, porque é o país, naturalmente, onde elas nasceram, não é? E aí, diante disso, algumas falam inglês, outras falam português, outras ainda falam línguas diferentes dos países da onde são, e acaba se tornando muito rico, porque em muitos momentos a gente aprende, eles gostam de ensinar também as palavras. Dificilmente eu consigo aprender muitas coisas e guardar, mas é muito incrível quando eles contam coisas, quando viajam para os seus países e voltam contando coisas e ensinam também palavras. Isso é muito fixe. Sim, porque aí toda a gente aprende, não é? Pois, também como você acabou de falar, as pessoas vão estar escutando, não conseguem ver, mas temos uma atividade aqui onde envolveu vários deles que escreveram as palavras que eles achavam mais importantes, não é? E fomos escrevendo em português, em inglês e em todas as outras línguas que eles tinham. Então essa daqui é uma parede que para nós é muito divertido de olhar. Bom, Andressa, obrigada. Foi a Andressa Campos, do Bairro Horizonte, para o éter da internet. Vamos a outras histórias para contar. Quando se preparava a manifestação Não Nos Encostem à Parede, que aconteceu no passado dia 11 de janeiro, depois de uma rusga absolutamente desprezível na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, o ilustrador Nuno Saraiva decidiu abrir um convite nas redes sociais. Esse convite desafiava toda a gente, e não apenas artistas, a pegar em papel e tinta, ou no ecrã, e a fazer um cartaz que se associasse à mensagem central da manifestação. Responderam ao convite 101 pessoas, muitas delas ilustradoras profissionais, mas não só. Esses cartazes foram aparecendo nas redes, mas entretanto o Nuno Saraiva decidiu reuni-los todos numa exposição que ainda pode ser vista até ao dia 28 deste mês nas paredes da Associação Renovar a Moraria, ali no Beco do Rosendo. No dia da inauguração, a Rádio Relâmpago falou com o Nuno Saraiva, que nos contou como tudo aconteceu. Bom, a ideia parte de uma revolta, não é? De uma revolta interior. E devo dizer até mesmo uma revolta do contexto do cordão umbilical, porque eu nasci na Moraria, apesar de ter depois vivi toda a minha infância e juventude em Almada, mas sempre me senti muito ligado à Moraria, até porque em idade adulta vim para aqui morar. Eu passo praticamente todos os dias ali para aquela zona, Rua do Bem Formoso, e a maior parte das vezes até recuso ir pela Rua da Palma e a Avenida da Almirante Reis, até por causa das obras, não é? do caos desta cidade, não é? Que o nosso Presidente da Câmara insiste em dizer que é castigada, é fustigada pela violência, pela agressividade dos outros, não é? Apesar dos números indicados pela própria PSP e Polícia Judiciária. Então fiz um convite aberto nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e as reações foram imediatas. No próprio dia comecei a receber dos amigos e dos desconhecidos desenhos absolutamente fantásticos. Alguns deles de conteúdo um tanto ao quanto agressivo, não é? Que eu não subscrevo, não é? Uma coisa importante que tenho que sublinhar é que todos os autores tinham plena liberdade criativa para fazer o que bem entendessem. Evidentemente que eu estava sempre um bocado atento, se aparecesse alguma coisa excessiva, não é? Nunca chegou a acontecer, mas uma coisa que eu entendesse como excessiva eu não iria publicar, porque acima de tudo eu observo o cartoon político e o humor com limites. Isto é uma conversa muito longa mesmo para se ter. Eu se calhar sou um bocadinho pragmático, não considero que eu tenha razão, não é? Mas eu sinto que nos dias de hoje existem alguns limites, nem que seja para nos defendermos e continuarmos a nossa luta enquanto desenhadores do social e do político. Quem não chegar a ver estes cartazes na sede da Renovar a Moraria, em Lisboa, procure por eles no Instagram ou no Facebook, através das redes do Nuno Saraiva, ou então seguindo a etiqueta Encosta o Racismo à Parede. Vale a pena. A fechar, fica a notícia de que os Scasapunka, autores da música que usamos como genérico deste podcast, estão a fazer uma coleta para conseguirem gravar um disco que festeja os 80 anos do 25 de Abril. Não é o 25 de Abril de cá, é o de lá.
Nesse dia, em Itália, celebra-se a libertação e o fim do fascismo e do nazismo. 8 décadas depois, bem sabemos que o regresso dessas forças é uma ameaça que vai ganhando corpo, pelo que ainda temos mais motivos para contribuir para a causa dos nossos camaradas de Milão. Passem no Instagram dos Caça-Punca e descubram como podem contribuir. A Rádio Relâmpago regressa em março. Até lá, como sempre, andaremos por aí em provas desportivas, em lutas coletivas, em tascas e conversas festivas. Pelo desporto popular, vamos à luta.